Bom dia, Senhor. Nós vamos começar a nossa mensagem, que é a semana 5, Sim. que é esse tema. Amém. Que todos os irmãos leiam juntos. Amém. Reconciliados com Deus. Amém. Amém. Eu peço para que algum irmão abra esse versículo. Sim. Hoje eu vou precisar do auxílio dos irmãos. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então eu vou ler alguns versículos e alguns versículos eu vou solicitar que os irmãos tragam esse auxílio. Amém? Amém. Condições aí, você. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Pode ler. Tem que encontrar primeiro. Sim. Isso. Amém. Sim. Sim, Maria. Pode. Irmão que Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, Sim. mediante a morte do seu Filho, Sim. muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vida. Amém. Então nós vamos começar com a semana 5, Sim. a segunda-feira. Amém. E o tema dessa primeira semana é a palavra profética. Só olha. Você não consegue sim. Amém. Da direção ao povo de Deus. Amém. Palavra profética da direção de Deus. Amém. Amém? Amém. Amém. E o versículo que está logo aqui ao início é de Números 10, capítulo 10, versículo 13, que diz: Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Amém. Amém? Amém. Então, essa semana nós iniciaremos com a primeira parte de Romanos, que é o capítulo 5, versículo 10, Sim. que vai falar exatamente da questão do divisor de águas. Amém. Mas nós não vamos falar agora sobre isso, Amém. mais à frente. Amém. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber Sim. é que... Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Devagarzinho você chega lá. A primeira coisa que nós devemos saber é que o homem ele foi criado para viver em comunhão com Deus. Então Amém. esse é o homem e esse é Deus. Sim. E o homem ele vivia nessa comunhão com o Senhor. Ele foi criado para conter Deus. Amém. E o que aconteceu? Quando o homem ele teve o pecado introduzido em si, Sim. foi danificado, Sim. essa comunhão que existia entre o homem e Deus, Sim. ela foi destruída. Sim. Então o homem ele passou a não ter mais o contato com Deus e viver para si. Verdade. Esse foi o primeiro problema que aconteceu. Mas tem uma solução. Tem. Amém. Amém. A solução foi a morte do Senhor Jesus. Amém. A morte do Senhor Jesus trouxe de volta essa comunhão. Sim. Porque o homem ele estava desconectado. Sim. E através da morte, Sim. houve novamente essa conexão com Deus. Sim. Aleluia! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Então nós fomos salvos. Esse é o primeiro ponto. Após a destruição dessa comunhão, nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos condenados ao lago de fogo. Não tinha mais salvação para nós. Sim. Mas graças ao Senhor Jesus, que através da sua morte, trouxe de volta essa conexão com Deus. Então hoje nós temos acesso novamente com Deus através do Senhor Jesus. Sim. Então no Antigo Testamento, a gente via que o homem ele não tinha nenhum contato com o Senhor. Ó Senhor. O que acontecia? Precisava de um sacerdote para que o homem pudesse
ter o contato com o Senhor. Sim. Porque o Senhor não aceitava mais aquele homem destruído. Sim. Era necessário um sacrifício, era necessário toda uma preparação para que o sacerdote tivesse a comunhão com o Senhor. Sim. E através disso ele passasse ao povo. Então era um contato indireto que o homem tinha. Sim. Mas graças ao Senhor Jesus, agora nós temos o contato direto. Ó Senhor Jesus! Aleluia, Jesus. E hoje em dia, além desse contato, nós temos outras deficiências. Uma das deficiências é a nossa preocupação. Nós vivemos todo o tempo procurando uma forma de suprir um vazio que existe dentro da gente. E as pessoas que não são cristãs, como que elas buscam distrair a mente delas? Sim. Odete? Tem gente que pula até de paraquedas. Pula de paraquedas. Qual a atividade mais que as pessoas fazem? Tem pessoas que caem de cima de uma ponte e É. buscam de uma solução, né? Tem gente que joga futebol, Para né? a própria vida, para beber. Tem gente que vai beber, tem gente que joga futebol. O homem ele procura uma atividade para suprir esse vazio que existe dentro dele. Sim. Porque ele se sente triste e ele precisa ocupar a mente dele. Sim. Mas os cristãos também têm essa necessidade. Sim. E quando acontece isso, eles vão para onde? Para a igreja. Verdade. Então, quando o cristão ele tem essa necessidade, ele precisa de palavra. Mas nós temos vários tipos de palavra. E nós precisamos conhecer quais são os tipos de palavra. Sim. Nós temos a palavra profética. Sim. E nós também temos a palavra motivacional. Sim. Então, até agora nós descobrimos que existem dois tipos de palavras. Sim. A palavra profética e a palavra motivacional. Sim. Tem uma diferença. Quando os cristãos eles querem preencher esse vazio que existe dentro deles, eles vão à igreja atrás da palavra motivacional. A palavra motivacional, ela não tem um sentido ruim. Sim. Não é ruim a palavra motivacional. Na verdade, ela é necessária. Sim. Porque os irmãos eles precisam ser motivados. Eles precisam ser motivados. Encorajados. Eles precisam ser encorajados. E essa palavra, ela atrai as pessoas. Ela traz as pessoas à igreja. Mas ela não é suficiente. Sim. É preciso muito mais do que a palavra motivacional. Várias pessoas elas têm uma certa dificuldade de falar o evangelho, Tem. de pregar o evangelho para outras pessoas. Sim. E elas se sentem constrangidas nisso. Sim. Então, o que elas fazem? Elas convidam outras pessoas a vir à igreja para que recebam essa palavra motivacional. E essas pessoas elas acabam ficando maravilhadas e acabam trazendo outras pessoas. Sim. Então, esse é o sentido da palavra motivacional. Sim. Agora, voltando ao outro tipo de palavra, que é a palavra profética, nós podemos dividir a palavra profética em dois tipos, que é a palavra profética da sabedoria Amém. e também a palavra profética do conhecimento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém quer tentar dizer qual é a diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento? Alguém sabe? Você quer, Tia Júlia? Quer ajudar? Então, a palavra da sabedoria, ela tem uma diferença fundamental da palavra do conhecimento. Sim. Primeiro vamos começar com a palavra do conhecimento. Sim. A palavra do conhecimento é apenas ler. Quando você lê a Bíblia, Sim. você adquire conhecimento. Amém. Isso mesmo. Então, o conhecimento vem do ler, que está no tipo de palavra profética. Amém. Além da palavra
profética do conhecimento, nós temos a sabedoria. A sabedoria é um pouco mais complexo. Sim. Por quê? Porque é necessário ler, mas a revelação Oh, glória, aleluia. do Espírito. Aleluia, Deus. Então, não basta você ler. Se você ler a Bíblia, você vai adquirir Sim. conhecimento. Sim. Conhecimento é o suficiente? Não. Então, nós precisamos receber a revelação do Amém. Espírito. Amém. Amém. Por quê? Amém. Se a gente tem uma palavra só com conhecimento, é uma palavra morta. Sim. Por quê? Porque você vai adquirir apenas conhecimento e não vai adquirir a revelação, não vai adquirir a sabedoria. Isso, irmãos, eu não estou dizendo que o conhecimento não é importante. O que eu estou dizendo é que o conhecimento puro não vai levar à salvação, não vai levar ao seu arrependimento. Sim. É necessário ter também a sabedoria. Sim. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que pediram ao Senhor não riquezas, não pediram ao Senhor poder. Eles pediram, na verdade, o que? Sabedoria. Ó Senhor Jesus. Amém. Então nós temos que ter esse coração Sim. de ler a Bíblia, Amém. mas não com o intuito de adquirir conhecimento, Sim. mas com o espírito de receber a revelação do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então essa palavra do conhecimento, ela se junta aqui com a palavra da revelação. Sim. E esse é um novo tipo de palavra. Sim. Então essa é a diferença. Os irmãos entenderam a diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento? Sim. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, qual é a palavra que dá direção ao povo de Deus? Sim. A palavra do conhecimento ou a palavra da sabedoria, irmãos? A palavra da sabedoria. Amém. É porque é a palavra da sabedoria que vai inspirar o homem. Porque às vezes o homem ele planeja uma coisa, mesmo que ele tenha conhecimento, ele acaba errando. Sim. Nós temos vários exemplos de engenheiros, Sim. de médicos, de advogados, que eles têm o conhecimento, Verdade. mas falta sabedoria. Verdade. E quando o homem não tem a sabedoria, ele age com imprudência. Sim. Então nós precisamos agir com prudência. E como nós agimos com prudência? Adquirindo a sabedoria do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, através da palavra profética, nós temos um mapa completo. Temos. Então, Moisés ele tinha um mapa completo através dessa palavra. Sim. Amém. E é a partir disso que nós precisamos buscar o Senhor, para que possamos entender a função da palavra profética. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para a terça-feira. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Glória. Amém. Glória, Pai. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu peço para que algum irmão abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Pode ver? Pode ler, sim. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós, é isso mesmo? É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos agora ver a composição da palavra profética. Se eu estiver indo muito rápido, os irmãos me avisam. Amém? Amém.
Então, como nós vimos anteriormente, há dois tipos de palavra, que é a palavra profética e também a palavra que é perdão, irmãos, a palavra, agora falhou a memória, motivacional. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, a palavra do conhecimento, como vimos, ela deriva do conhecimento da Bíblia. Amém. Então, é isso que diz na terça-feira. Verdade. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que nós vimos também é que o conhecimento ele é obtido através da leitura da Bíblia. Sim. E essa terça-feira ela vai repetir exatamente alguns pontos que nós já havíamos abordados. Sim. Que é essa questão da palavra profética ser obtida através do conhecimento da Bíblia, Sim. mas em relação ao conhecimento, mas não a questão da revelação. Amém? Amém. Também nós precisamos adequar essa palavra, Sim. porque ela vai proporcionar o fundamento adequado. Sim. Então, quando nós pensamos em um fundamento, nós devemos pensar como uma base. Sim. E essa base é o que sustenta o edifício. Então, quando nós queremos fazer uma construção, nós precisamos buscar sempre uma boa base. Sim. E a base, ela vem através da leitura da Bíblia, Sim. vem através da leitura dos livros, do jornal da Árvore da Vida e os materiais que são disponibilizados pela igreja. Amém. Então isso forma a base necessária. Nós temos várias histórias de bases que foram escolhidas de forma incorreta. Por exemplo, na Itália havia a Torre Pisa e lá os engenheiros eles não souberam escolher o local em que essa torre ficaria. E qual foi o resultado? Hoje a torre tem essa inclinação. Já deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha de 4 centímetros. Os engenheiros conseguiram voltar ela. Nossa. Então é isso que acontece quando nós não temos uma boa base. Sim. Então, se nós temos pouca leitura da Bíblia, o que acontece? O nosso solo, ele vai ficar igual a esse solo na Itália. Frágil. E aí o que acontece? Podemos desabar. Verdade. Ou nós podemos desabar, ou nós podemos ficar tortos, comprometidos. E aí fala assim, não, mas eu estou torto, mas eu estou em pé. Não, porque o Senhor Jesus, Ele não aceita Sim. o morno. Não. Não aceita o morno. Ou é sim ou não? É sim ou não. Você não pode achar que você está no meio termo, que você vai ficar em cima do muro. Ou é quente ou é frio? Ou é quente ou é frio, como o irmão falou. Então nós precisamos fundar a nossa base. Amém. E essa base é fundada através do conhecimento. Sim. Para que você esteja firme, para você não seja enganado, você precisa de ter o conhecimento. Sim. Mas o conhecimento com a revelação. Uma revelação. E muitas pessoas, elas têm uma certa preocupação com a marca da besta. Verdade. As pessoas falam, vai ter um chip, vai ter uma marca no braço, na testa, mas nós não sabemos, porque a Bíblia não fala exatamente como que vai ser isso. Sim. E aí as pessoas, elas ficam, não, eu não vi nenhum chip até agora, então estou tranquilo, não tem nenhum problema, eu não estou sendo contaminado, eu não estou sendo enganado. Mas existe um plano de Satanás para enganar, exatamente, porque ele não ia deixar bem fácil para todo mundo ver, olha aqui, é o chip está aqui e vocês vão ser pegos. Não vai funcionar assim. Não. Na verdade, ele busca introduzir ideologias dentro da igreja. E essas ideologias, elas tentam desvirtuar o conhecimento.
Sim. Elas tentam apagar a sabedoria que nós temos através da revelação. Sim. E várias pessoas, elas veem essas ideologias com uma de inocência. Então você não percebe que existe ali por trás todo um jogo para que retire os cristãos da igreja. Sim. Então você vê hoje vários cristãos que estão dentro das ferramentas sociais, das mídias sociais, Sim. se passando como pregadores do Evangelho, Sim. mas que na verdade eles se ajuntam com as coisas malignas Sim. e falam: olha, isso aqui é tranquilo, eu sou cristão, tá vendo? Ó, você que é um cristão mais ultrapassado, Sim. porque eu sou um cristão e eu faço isso, eu posso fazer isso, tá vendo? Você é do século passado. É verdade. Então eles utilizam até os próprios cristãos Sim. para criar essa esfera de normalidade. E aí você vê atitudes que você provavelmente, quando não estivesse com a mente cauterizada por essas ideologias, se tornando coisas normais. Sim. Nós não podemos deixar que essas ideologias tomem conta da igreja. Sim. Nós não podemos deixar que o inimigo nos engane Sim. e traga esse tipo de domínio sobre nós. Porque quando uma ideologia toma conta do nosso ser, ela compromete a nossa mente. Sim. Então está aí a marca. Verdade. Compromete as nossas ações. Está a marca. Os andar. O nosso andar, o nosso vestir, o nosso pensar, Sim. fica todo comprometido, porque o mundo ele tenta construir uma forma de como o cristão deve viver. Verdade. E não é o mundo que constrói a forma que o cristão deve viver. É Cristo. Amém. É Cristo que define. Sim. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, a leitura, Sim. ela ativa o nosso córtex frontal. Sim. Então, nós precisamos estar a todo tempo exercitando. Sim. Então, os pais, eles precisam incentivar os filhos desde criança para que eles tenham o hábito da leitura, para que eles se acostumem a receber esse conhecimento, a receber a palavra do Senhor. Amém. Porque se você levar a pessoa, depois de muito tempo, a tomar o hábito da leitura, é bem mais difícil. Sim. Então nós precisamos trazer essa satisfação para as crianças Sim. de ler a Bíblia, Sim. de receber a palavra em si. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Então, como que nós podemos imunizar as crianças? Como que nós podemos imunizar os nossos filhos? Sim. Trazendo a palavra e o conhecimento. Sim. Porque quando ele ouvir uma ideologia que possa comprometer aquilo que Cristo ensinou, ele Sim. vai lembrar. Ele fala: Sim. não, isso vai contra a palavra do Senhor. Verdade. E se é contra a palavra do Senhor, eu não posso praticar isso. Sim. Eu não posso fazer isso. Ah, mas é normal você utilizar isso porque tá na moda. Sim. Não, mas ele vai falar: não, eu aprendi com os meus pais, Sim. não é assim. Verdade. Eu tenho um exemplo da minha mãe que sempre me ensinou, sempre me trouxe a palavra, e eu sempre me desviei disso. Por quê? Porque eu já fui imunizado desde criança. Verdade. Porque ela falou: Miqueias, não faça isso. Miqueias, não faça isso. Faça isso, Miqueias. Miqueias, olha aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Não seja Maria que vai com as outras. Não seja Maria como vai com as outras. Sim. Se o seu colega falou: Miqueias, vamos para fazer tal coisa, não vá. Não vá. Saia da escola e venha direto para casa. Sim. Então minha mãe, ela sempre ensinou isso para mim. Amém. E é isso que nós precisamos sempre Amém. passar. Amém. Que é o exemplo dos nossos pais. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Agora vamos para quarta-feira. Glória. Senhor Jesus. Anota aí, Valdeci. Ó Senhor Ó Jesus. Senhor Jesus. Amém. Peço que algum irmão leia em Romanos 5, versículo 10. Amém. Que é um dos versículos que eu havia falado ao início que a gente ia tratar. 10 romanos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Muito mais. Aleluia. Então, esse
versículo ele é muito importante. Por quê? Porque ele traz a questão do divisor de águas. Então, essa é a parte, é o ponto-chave dessa semana, que é a quarta-feira. O divisor de águas. Verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós temos a Cordilheira dos Andes, que ela faz a divisão entre os rios. O Senhor Jesus, ele planejou esse mundo de uma forma muito maravilhosa. Sim. Ele não deixou que todas as águas caíssem no mesmo lugar. Sim. Ele planejou para que houvesse um divisor. Um divisor que jogasse a água para um oceano e a água para outro oceano. Sim. Não ficando tudo no mesmo lugar e gerando inundação. Sim. Porque até nesses mínimos detalhes o Senhor pensou. Ó Senhor Jesus. Amém. E nesse versículo nós temos o divisor da vida e também da morte. Então o divisor ele vai fazer o que? Ele vai separar. Ele vai definir uma coisa para um lado e outra coisa para outro. Verdade. E muitas pessoas, até muitos outros grupos religiosos, eles acreditam que existe a questão do sacrifício de Jesus e que houve esse benefício. Mas eles talvez não saibam que também existe o benefício após a vida. Então se fala bastante na morte e tudo que o Senhor Jesus trouxe com a sua morte. Sim. Mas não é só a morte, também tem a vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, através da morte, nós somos reconciliados. Porque, como nós havíamos visto no início, Sim. o homem ele estava separado de Deus. Sim. Essa conexão havia sido perdida. Verdade. E através da morte Sim. foi restabelecida essa conexão. Sim. Ó Senhor Jesus. Sim. Então, através disso, já foi gerado um caminho para sermos salvos. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. E hoje nós temos essa questão. É salvos pela vida. Amém. E o Senhor Jesus é o Espírito que dá vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Então nós temos essa divisão. Sim. A morte e a vida. Amém. Nós temos a reconciliação e nós também temos o Espírito que dá vida. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, o Senhor Jesus, após morrer, ele se tornou Espírito. Sim. E ele, a partir disso, ele continuou com os discípulos. Ele continuou aconselhando os discípulos, dando instrução a eles. Então, a obra do Senhor, ela não acabou com a morte dele. Não acabou. Ele continuou e vai fazer muito mais por nós. Então, basta que nós aceitemos essa conexão que ele criou. Que aceitemos que ele seja o mediador. Então, através disso, nós temos uma comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, houve uma coisa muito interessante com a morte do Senhor Jesus. Porque o homem ele havia fracassado. Senhor Jesus. Então, o homem, a partir do momento que ele caiu, houve esse fracasso. Sim. E a raça adâmica, ela falhou. Acabou ali no momento em que Adão comeu aquela fruta, né? Mas o Senhor Jesus, ele queria, ele nos amou tanto Sim. que ele resolveu trazer de volta a vida. Amém. Ele queria trazer essa comunhão com o Pai, Sim. para que possamos desfrutar com Ele, Amém. para que possamos aproveitar do seu reino. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E nós temos dois homens. Alguém sabe Na quais história. são os dois Na homens na história do universo. na história do universo? Só tem dois homens. Adão E o homem Jesus. e Jesus, que é o segundo Adão. Então, o primeiro Adão, ele falhou. Mas veio o segundo Venceu. e venceu. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E além de vencer,
Ele ainda fez mais. Ele falou que após ele restaurar essa salvação, ele não queria só salvação, ele queria que nós reinássemos com ele. Ó Senhor Jesus! Então ele pagou um preço muito alto, que foi a crucificação. Então o Senhor Jesus, ele nasceu, ele cresceu e pagou esse preço para que nós pudéssemos restaurar essa comunhão com ele. Agora pensa numa pessoa que tivesse desobedecido todas as suas ordens, tivesse te decepcionado várias vezes, e você mandasse o seu próprio filho, o seu único filho, para ajudar essa pessoa que magoou você. É bem difícil. E aí nós vemos a profundidade do sacrifício do Senhor. É mandar o filho dele por pessoas que não mereciam, por pessoas que passam todos os dias fazendo tudo que é o contrário à palavra dele. Mas o Senhor, ele tem misericórdia, ele tem amor por nós. Ó Senhor Jesus! Então, outro ponto relevante que foi tratado no alimento diário é que entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento passam-se mais de 400 anos. Então são 400 anos sem existir nenhum relato, sem existir nenhuma história. Então é denominado como intertestamentário. Esse é o período que aconteceu. Então depois desse longo período, Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar o nascimento de João Batista. Então ali acabou a era do primeiro Adão, e nascia a era do novo Adão. Ó Senhor Jesus! Amém! Agora nós vamos para o último dia que eu vou tratar hoje, antes de passar para o irmão Odete. Amém. Isso só vai ter para mim, né? Que é? Pode ficar à vontade. Quinta-feira. Amém. Amém? Amém. O versículo de quinta-feira é 1 Pedro, Amém. capítulo 1, versículo 18 até o 19. Sim. O irmão pode ler por mim? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso procedimento que os vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém. Então Deus, ele enviou o seu Filho Jesus com duas missões. Então a sua primeira missão foi realizar a redenção. Ó Senhor Jesus! Amém? Então o Senhor Jesus, ele se tornou carne como qualquer um de nós. Então nós não devemos pensar que Jesus nasceu como uma pessoa especial. Sim. Ele era uma pessoa normal como todos nós. Ele não era um super-herói. Ele era uma pessoa que estava sujeito aos mesmos pecados, aos mesmos desejos, a todos os impulsos humanos. Sim. Mas com uma diferença: ele não pecou. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Isso é fundamental Sim. para que ele traga a expiação dos nossos pecados. Verdade. Porque precisa ser um cordeiro sem mácula, sem Sim. pulga, Sim. sem pecados. Ó Senhor Jesus! Então o Senhor, ele mandou o seu único filho com toda essa perfeição em corpo de homem. Sim. E através disso, ele veio aqui e cresceu, e após 33 anos e meio, Sim. ele foi traído. Sim. Então, Jesus, ele andava ali com os seus discípulos, amava cada um deles, até mesmo ao que lhe traiu. E ele não deixou de amar os seus discípulos. Ele amou até o último dia. Sim. E continua nos amando. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Então, a cruz é o marco
que indica o fim do Velho Testamento. Sim. Então inicia o Novo Testamento a partir da morte do Senhor Jesus. Sim. Ele inicia uma nova era, Sim. que é a era da salvação. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, após a morte dele, após a ressurreição, ele passou 40 dias ensinando os discípulos, Sim. trazendo conhecimento, trazendo instrução, Sim. para que eles pudessem continuar a obra dele. Amém. Então, ele obteve, através dessa morte, Sim. o ministério terreno. Sim. Então, ele realizou o ministério terreno em nós. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. E Cristo, ó Senhor Jesus. Amém. Cristo obteve Sim. 4 itens. Sim. Primeiro é a propiciação. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. A redenção. Sim. Perdão dos pecados. Redenção. Propiciação, perdão dos pecados. Depois, perdão dos pecados. Justificação e a reconciliação. Justificação e reconciliação. Isso tudo aí é a redenção, faz parte da redenção. Esses 4 itens aí. Ó Senhor Jesus. Amém. Então isso é importante. Sim. Porque ele traz todas essas coisas para a restauração do homem. Sim. Então a restauração do homem é bem mais complexa. Sim. E o irmão Odétrio, ele vai tratar posteriormente sobre essa questão da restauração do homem, como que o homem foi danificado. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. E nós havíamos falado da Sim. primeira missão do Senhor Jesus, né? Sim. E a segunda missão é dele vir à terra como homem. Sim. Né? Consistir em viver como um homem genuíno, Sim. como um homem sem erro, sem falha, Sem um homem defeito. perfeito. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Então a Bíblia ela afirma que ele foi tentado de todas as maneiras. Sim. De todo tipo de tentação, Sim. o inimigo tentou com ele. Sim. Porque ele queria desviar o propósito do Senhor. Amém. Mas ele não pôde. Não pode. Porque Cristo tinha a essência do próprio Deus. Sim. E o Satanás ele não pode vencer a Deus. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Então ele veio como homem para realizar a redenção. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Então através dessa Sim. redenção nós fomos regenerados. Sim. Amém? Amém. E agora eu vou passar para o irmão Odétrio, Amém. que ele possa dar continuidade. Amém? Sim. O versículo chave de toda essa mensagem é esse aqui, ó. Tá? E o Miqueias, ele tocou em vários pontos aqui, rapidamente. Deixa eu botar mais para cima aqui, senão depois minha voz fica bem baixinha. Aqui em Romanos, capítulo 5, né, versículo 10, o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos uma palavra profética, uma revelação. Miqueias falou muita revelação aqui. Miqueias compartilhou muitos pontos aqui, irmãos, pontos que muitos cristãos aí, irmãos, não têm esse conhecimento. Olha só, o Miqueias mostrou o aspecto da morte e o aspecto da vida. Irmãos, Cristo, eu lembro que uma vez no quartel, quando eu fiz o curso de soldado, tinha 30 evangélicos no meu curso de soldado. Todo dia a gente orava lá no alojamento. Inclusive tinha um policial lá que ele foi até preso, porque na época ainda estava saindo da ditadura, né? E ele foi preso porque ele pregava dentro do quartel e orava. E aí um dia eu cheguei no alojamento e ele estava chorando, irmão Fernando. Eu perguntei, mas por que tu está chorando? Aí ele começou a chorando, puxa. Ele lendo a Bíblia, aí ele começou a chorar porque mataram o Senhor Jesus. Eles mataram o meu Senhor Jesus. E chorando.
Irmãos, nós temos que louvar Deus, ele veio, Miqueias acabou de falar, para duas coisas, duas missões, são várias missões, porque a mensagem de hoje aqui é só o aspecto da morte, o aspecto da vida vai ser compartilhado na semana que vem, viu? A semana que vem vai ser o aspecto da vida, mas a morte, irmãos, não é algo insignificante, viu, irmã Rita? É algo tremendo. O Senhor Jesus, ele veio por um lado para trazer a redenção para nós, como o Miqueias compartilhou aqui. Irmãos, a história do Velho Testamento só teve fracassos, o Miqueias compartilhou aqui. Adão fracassou, depois se arrependeu e Deus trouxe ele de volta. Aí depois Noé, aí o dilúvio. Aí o que aconteceu? Aí surgiu a geração de Nimrod. Deus teve que subjugar a terra com água. E aí Deus teve que ter um novo começo com quem? Com Abraão. Inclusive Abraão é a raça chamada. E quem não tem um Senhor pertence à raça adâmica, a raça criada. Agora, nós que somos cristãos, nós pertencemos à raça chamada. Nós somos chamados por Deus. E aí, através de Abraão, surgiu a nação de Israel. A nação de Israel, o povo de Deus, no Velho Testamento, deu muito trabalho e foi levado cativo. Depois Deus utilizou Neemias e Esdras, são dois livros da Bíblia, restaurou a cidade de Jerusalém, restaurou o templo. Aleluia. Só que aí depois eles caíram no mesmo erro, o erro de abandonar a presença de Deus. Irmãos, se tem uma coisa horrível, uma coisa que a gente perder a presença de Deus. O Miqueias falou aqui que do livro de Malaquias até o início do Novo Testamento foram 400 anos. Deus silenciou. Deus silenciou. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Jó estava passando por um bocado de problema. E aí Deus foi advertir Jó. Jó pegou e passou na cara de Deus. Deus, como é que você pode falar assim comigo? Primeiro, você não é homem. Você não está sentindo na pele o que eu estou passando, o sofrimento que eu estou sofrendo. Irmãos, isso ficou, Deus ficou com isso. Então, irmãos, quando Jesus veio, depois de 400 anos, Deus começou a falar. Miqueias falou, Deus falou para que Jesus ia vir. O anjo falou para José e Maria. Ia vir quem? Emanuel, que é o que? Deus conosco. E ele veio, irmãos. E quando Jesus veio, ele não veio só para derramar o seu sangue e para morrer pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele veio para sentir na pele. O próprio Deus se fez homem, o próprio Deus experimentou viver humano. E, irmãos, com 33 anos de idade, Jesus foi para a cruz. Mas na realidade, Jesus começou a experimentar a cruz desde o dia que ele nasceu. Tudo isso, irmãos, é um exemplo para nós. Irmãos, quando a Bíblia fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos, Jesus, ele é a nossa ovelha de frente, ele é o nosso Cordeiro, nós somos o rebanho do Senhor, o Senhor é a ovelha de frente. E toda ovelha de frente tem o quê? Tem um sininho, não tem? Tem ou não tem? Tem, conduzir o rebanho. E aí balança lá, aí o rebanho vai. Então, irmãos, o Senhor Jesus, tudo que a gente vê o Senhor Jesus falando, ele praticou. Quando ele fala, lá em Mateus capítulo 16, aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me, é porque ele, desde o nascimento, ele tomou a cruz. Ele foi um modelo para nós, irmãos. Então, eu vou concluir falando desse Jesus homem. Esse Jesus, irmã Rita, ele é tanto humano quanto divino. Ele tem, o Miqueias aqui compartilhou um monte de coisas sobre o ministério terreno do Senhor. Esse nosso Senhor Jesus, ele é tanto divino quanto ele é humano. Esse Jesus hoje, ele é o Espírito que
dá vida. Amém. Irmãos, isso é uma revelação tremenda. Amém. O primeiro Adão, ele falhou. O primeiro Adão, ele foi carnal. Agora esse último Adão, que é o Cristo, ele se tornou um espírito vivificante. Amém. Nesse espírito vivificante tem o aspecto divino e o aspecto humano. Por que isso, irmãos? Então vamos abrir Hebreus. Vou ler alguns versículos aqui rapidamente para concluir. Senão não sai daqui hoje também não, viu, Miquel? Aleluia. Então vamos abrir, irmãos, porque isso aqui é tremendo. Isso aqui é uma palavra de encorajamento, misturado com palavra de profética. Capítulo 2 de Hebreus. Capítulo 2 de Hebreus. Amém? Vou ler, são alguns versículos aqui, 14, 15, 16, acabou. Esses versículos aqui, irmãos, são versículos tremendos. Versículos aqui que nos encoraja a avançar, amém? Amém. Nos encoraja a andar, Orlando. Você quer andar, Orlando? Amém? Então eu vou ler aqui, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse versículo aqui mostra que Jesus, ele foi homem. Jesus, ele sentiu dor. Jesus, ele chorou. Jesus, ele até ressilhou. Jesus sofreu todo tipo de sofrimento que nós sofremos hoje. Jesus, ele sofreu. Ele veio para isso. Por um lado, ele veio para derramar o sangue. Mas por outro lado, ele veio para dar uma resposta para Jó. Jó falou isso para Deus. Jó falou, ó, como é que você pode falar isso? Você não sente na pele o sofrimento que eu sinto. Irmãos, nós seres humanos somos muito frágeis. E o pecado, irmãos, entrou no homem e corrompeu o homem. O homem teve só fracassos. E aí Deus deu uma pausa. Deus pegou e esquentou. Deus deu uma pausa. 400 anos. Depois de 400 anos, Deus falou, pode deixar que eu vou resolver o problema. Eu vou me fazer homem. Ele se fez homem, irmãos. Então a morte do Senhor está relacionada ao seu viver humano, ao seu viver carnal. Ele se encarnou. Ele sentiu na pele o próprio Deus, irmãos. E aí por que isso? Versículo 15, para livrar todos, vamos ler todos juntos. E livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O Senhor fez isso, irmãos, para nos livrar. Para nos livrar, irmãos. Então a resposta de todos os nossos problemas, irmãos, sabe onde é que está? Está no Espírito que dá vida. Irmãos, hoje nós temos o Espírito que dá vida. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz o que? Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Então você tem que invocar o nome do Senhor. Nós temos que invocar o nome do Senhor, irmão. Se você invocar no fundo do seu coração, da mais profunda cova, irmãos, o Senhor vai te suprir. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor! O Miqueias falou que nós precisamos ler. Irmãos, Deus não parou de falar mais e Deus não vai parar mais de falar. Deus não vai parar mais de falar, irmãos. Mas Deus tem que falar. E hoje nós temos a palavra revelada nos livros, na literatura. Hoje eu desfrutei novamente com os irmãos da roda de leitura. Isso aqui, irmãos, nós sentarmos lá e desfrutarmos. Irmãos, isso alegra muito o coração de Deus. Porque nós estamos desfrutando da palavra. Irmãos, imagina você ficar, não 400 anos, mas 3 anos sem a palavra de Deus. O que acontece, irmão? O que acontece, irmão? 3 anos sem a palavra de Deus. Imagina você vir para a reunião e não sentir a presença de Deus. De você ler a Bíblia e não sentir a presença de Deus. Aí o versículo 16 fala assim, pois, vamos ler todo mundo junto. Pois, ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós pertencemos à descendência
super-herói. Não seja um Nimrod, irmãos. Irmãos, naquela época, irmãos, nós não podemos levantar uma torre de Babel. Nós não podemos levantar uma torre de Babel. Irmãos, o Senhor, Ele socorre. O Senhor, Ele socorre. Amém. Hoje de manhã a gente leu uma coisa aqui interessante. Você lembra, irmão Maraci, sobre a ansiedade? Como é que a gente resolve o problema da ansiedade? Como é que resolve o problema da ansiedade? Orando! Amém. Irmãos, aqui falando nesse livro aqui, ó, a unidade de Cristo, que você quer resolver todo o problema que o Miqueias compartilhou aqui no começo? Porque, irmão, hoje as pessoas, às vezes as pessoas trabalham, estudam, o mundo hoje, irmãos, é muita pressão, é muita coisa, é muitos problemas, são muitas coisas para... O inimigo levanta também outras coisas. Então, às vezes a gente não sente vontade de vir para a igreja, às vezes a gente vem para a igreja destruído, às vezes a gente não está bem, porque nós somos um ser humano cheio de problema, por causa do pecado. Então, irmãos, o Senhor, Ele socorre, irmãos. E aí, então, irmãos, o Senhor, pois Ele, evidentemente, não socorre, mas socorre a descendência de Abraão. Amém? Amém. Então, tem um outro versículo aqui. Vamos ver onde está o outro versículo aqui para poder concluir. O versículo, capítulo 4. Vamos ler todo mundo juntos? 15. Capítulo 4, versículo 15. E o versículo 16, para a gente concluir. Vamos ler juntos, todos. Hebreus, irmão? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, para concluir. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecar. Então o que nós temos que fazer, irmãos? 16, todo mundo juntos. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achegarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, irmãos, nós temos o que, Miqueias? A faca e o queijo na mão. É só desfrutar, irmãos. Irmãos, Deus não vai parar de falar mais. Agora, muitas vezes nós não gastamos tempo. Nós precisamos gastar mais tempo. Nós precisamos botar isso na nossa mente, irmãos. Miqueias falou da questão dos pais. Na realidade, irmãos, os irmãos mais velhos precisam dar o exemplo dos mais novos. Então nós precisamos todo dia gastar um tempo lendo a Bíblia. Leitura da Bíblia. Estabelecer uma meta. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Tem dia de leitura para ler. O alimento diário, ler. Literatura, ler. Então, nos apegar à palavra. Porque uma vez que a gente faça isso, dê um exemplo, aí a gente pode encorajar os nossos jovens. O Senhor Jesus, irmãos, se a gente ver a história do Senhor Jesus, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, Ele fez. Tudo que Ele falava, Ele já tinha feito, Ele fez. A vida dele todinha, Ele fez as coisas. Amém? Amém. Quando Ele falou para ir pregar o Evangelho, Ele foi o primeiro a sair para pregar o Evangelho. Amém? Então o Senhor, essa é a reconciliação que Deus fez conosco. O Senhor nos trouxe de volta para a comunhão. E nós podemos hoje, irmãos, desfrutar do Espírito. O Espírito é um ar, é como se fosse um pneuma. Por exemplo, se você estivesse lá nos Estados Unidos, irmã, o ar que você respira lá não é o mesmo que você respira aqui? Sim. Então, Jesus está em toda parte. Ele está em todo lugar. Em qualquer lugar eu posso invocar o nome do Senhor. Eu posso respirar o Senhor. Amém? Então, Jesus é o Senhor. Amém.